Oi, bonita! No vídeo de hoje a gente vai falar de forma ampla sobre qualidade de vida no envelhecimento. Ações que começam muito antes do nosso processo de envelhecer, que podem ser tidas como pequenas ações, mas que vão ser fundamentais lá na frente, quando eu olhar para trás e ver, estou envelhecendo com qualidade de vida. Então, a gente vai ampliar um pouco o ponto aqui sobre qualidade de vida, mexendo em alguns temas que não são corriqueiros para o nosso dia a dia, que a gente não olha eles como isso vai me promover qualidade de vida lá na frente, sabe? E é sobre esses pontos que eu quero ampliar com você. Oi, eu sou Tere e esse é o canal Tere Varela, um canal que junto com você tem a proposta de falar sobre o nosso envelhecimento, climatério, menopausa, nossas questões e o quanto é possível criar uma vida muito melhor depois dos 40. Sim, mas para isso a gente precisa pensar na qualidade de vida do nosso envelhecimento. E oba, estou envelhecendo. E você pode estar aí do outro lado da câmera se perguntando: como assim, Tere? Essa alegria toda? Minha gente, só tem duas alternativas aqui. Ou eu festejo, celebro a possibilidade de envelhecer e me vejo nesse processo e me preparo para ele, ou eu desejo uma morte precoce. E não, eu não quero morrer. Não, eu quero uma vida muito melhor. Eu quero qualidade de vida nesse processo de envelhecimento. Então, envelhecer vai me trazer satisfação, porque o contrário disso seria um caixão. Mas não é nem um pouco legal nem divertido. Então esquece essa ideia de que envelhecer é ruim, envelhecer é desfrutar da vida, da presença das pessoas que a gente ama e se descobrir um pouco mais, é mais tempo para a gente conseguir curtir. E a gente então passa a ter esse olhar assim, como curtir? Nesse vídeo a gente vai falar sobre qualidade de vida e é muito além de longevidade. Nossa expectativa de vida aumentou muito nos últimos anos. Mas aí a longevidade é viver mais, por mais tempo, mas com que qualidade? Então a proposta não é esticar a minha vida com uma demência, sem eu me conhecer, sem eu conhecer quem está junto comigo, não. A proposta é esticar a minha vida o máximo possível, permitindo desfrutar da qualidade, ter autonomia, conhecer a mim e aos outros, poder desfrutar da experiência que o envelhecimento me traz. Ele traz junto a maturidade nas relações, a maturidade na autoobservação, a maturidade nas escolhas que a gente faz. A gente já deixa, a gente abre mão de pequenas brigas. Não que a gente deixe de entrar em brigas, mas a gente seleciona melhor onde a gente vai investir nosso tempo. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. É além de exercícios físicos, de alimentação, a gente vai ampliar um pouco. E para isso eu trouxe 6 pontos importantes de serem observados. Eu tenho feito a observação desses pontos e tenho percebido que eles têm me levado para um outro espaço nesse processo. Então, eu quero compartilhar ele com vocês. Aproveita e se inscreve aqui no canal para que eu possa saber que você está interessada sobre esses assuntos. E você se inscrevendo, eu produzo mais conteúdos sobre esses assuntos, as nossas questões do envelhecimento. E um dos 6 pontos, ou o primeiro ponto desses 6 pontos, eu quero te trazer estatísticas. Envelhecemos mais do que os homens, ou seja, temos 7 anos a mais de vida a mais do que o universo masculino. Então, a gente precisa estar atenta para essa questão também. Por mais que você hoje tenha um companheiro, e eu desejo que esse companheiro te acompanhe
tem uma estatística mostrando que você vai viver 7 anos a mais que ele. E o que é que você está fazendo por você hoje? O que é que você está fazendo pela sua relação com você mesmo? Porque estatisticamente, em um dado momento, vai ser você com você. E sempre foi a gente com a gente mesmo. Nunca foi a gente com o outro, mas a gente toma muito do nosso tempo olhando para as questões do outro, cuidando do outro. Mas a estatística está mostrando que em uma fase da minha vida vai ser eu comigo mesma. E o que é que eu estou fazendo por isso? Uma outra estatística que eu quero te trazer é que dos 100% das nossas questões de qualidade de vida, 50% deles está relacionado ao estilo de vida que eu levo. E aí é aquele estilo sedentário, workaholic, aquele que trabalha e só tem tempo ou só tem foco para o trabalho. O sedentário, aquele que não escolhe atividade física. São os estilos de vida que a gente escolhe para a nossa vida. E aí eu falei de dois que, teoricamente, não traz uma expansão muito grande, porque deixa a gente com uma série de limitações, mas a gente pode escolher um estilo de vida mais zen, onde você vai implementar a meditação na sua vida, um estilo de vida que foca na alimentação, então vegetariano, lacto-ovo vegetariano, vegan, enfim, algo que vai te, além de te dar um estilo de vida, porque esses estilos de alimentação, ele vai para além do que eu estou comendo. Tem a questão em torno disso que passa a ser também o meu estilo de vida. Eu vivo com o olhar nessas questões que envolvem a alimentação e não só o alimento puro e simples. 30% está ligado à nossa genética, mas aí, olha só, os 50% do meu estilo de vida já vai interferir nesses 30% da minha genética. Sabe por quê? Tem um livro por nome de Biologia da Crença. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os dados desse livro e o autor. No livro Biologia da Crença, ele fala que hoje em dia a ciência já avançou para o estudo de que eu não estou fadada necessariamente à minha genética. Os meus pensamentos, e é por isso que ele fala biologia da crença, porque o que eu de fato acredito e nem questiono também vai interferir na minha saúde, na minha vida, no meu processo de adoecer ou não adoecer. Então, esses 30% que a genética tem interferência aqui, dos 50% do seu estilo de vida, você pode diminuir isso. E os outros 20% se trata do ambiente. Como é o seu entorno? Se você se permite a poluição sonora, aquela que de fato incomoda, que te, inclusive ao longo do tempo, vai te fazer perder a audição, sabe? Esse ambiente que está em torno de você, que te promove bem-estar ou não, que te promove qualidade de vida ou não. O segundo ponto que eu trago para a gente observar é o básico e obrigatório, mas que muitas de nós, em algum momento, em alguma fase da nossa vida, a gente acaba sendo relapsa com isso. E aqui isso é algo inquestionável, assim. Se você quer qualidade de vida, o básico e obrigatório, como os check-ups anuais, é algo que você precisa pôr na sua agenda como sim ou sim eu vou passar por esses processos, porque eles vão te sinalizando como o seu envelhecimento está acontecendo. Eles vão te sinalizando as alterações do seu corpo. E aí vai vir muita coisa que você pode implementar como hábitos e como atitudes, e inclusive hábitos e atitudes que você vai precisar abrir mão. São aquelas opções autodestrutivas que a gente faz em alguma fase das nossas vidas. E não é à toa, elas têm sempre um sentido e um significado, como por exemplo escolher fumar.
tem por trás sentimentos, emoções envolvidas na sua história que está te levando por essa opção autodestrutiva, sabe? Eu consigo entender isso, mas você precisa olhar que essa atitude, esse comportamento tem que ser sarado lá dentro, tem que ser olhado para as questões que estão te fazendo tomar esse impulso autodestrutivo, e isso não cabe com a celebração do envelhecimento. Então, são atitudes, são hábitos que você vai precisar extinguir da sua vida e que o próprio check-up vai te dar esse norteamento. Eu falei sobre a questão da alimentação agorinha, e aí tem o açúcar, que é um quesito, nossa, dá um capítulo à parte, o açúcar. E que talvez você precise começar a implementar atitudes e hábitos revolucionários em relação à forma pela qual você lida com o açúcar na sua vida, porque ele não combina com o estilo de vida. Aqui vai para além daquele check-up básico e obrigatório. Eu quero te alertar para os profissionais como gerontólogos. A gente conhece muito o geriatra. O geriatra, ele vai sinalizar as doenças. E olha, já cabe uma consulta ao geriatra a partir dos 40 anos. Eu também não sabia disso. Eu fiz a minha há bem pouco tempo atrás, então eu já te alerto, cabe uma consulta com o geriatra a partir dos 40, para aquele olhar dos 30% da nossa genética, sabe? Quais são as predisposições que eu tenho e os cuidados que eu tenho que ter aqui e agora, para diminuir essa tendência. Mas tem o gerontólogo. O gerontólogo é um especialista que pode estar dentro da área da psicologia ou que pode estar dentro da área da enfermagem. Essa é uma especialização mais ampla, que não só para a medicina. E ele cuida da qualidade de vida do envelhecimento. Então, esse profissional, ele vai me alertar para o que é que eu estou desejando lá na frente da minha vida, sabe? Ok, estou celebrando o meu envelhecimento e de repente eu posso escolher que aos 70 eu quero um grande baile de aniversário. Mas se eu quero um grande baile de aniversário, eu preciso aprender a dançar. Sim, é verdade. Eu, Teresângela, não sei dançar. Admiro muito quem dança, mas eu não sei. Sabe, e isso pode ter um start para que eu comece a planejar isso. E olha o tanto que isso vai mover as minhas ações, vai me trazer ânimo e incentivo. Pensa no meu baile dos 70. Tá lá na frente, sim, mas eu tenho que começar com pequenas ações aqui, eu tenho que começar com a aula de dança. Talvez uma maratona aos 60. Poxa, eu tenho que começar o meu condicionamento físico para isso. Então, eu crio projetos que me estimulam, que me incentivam. E esse profissional da gerontologia, ele vai me apoiar a olhar para isso. Uma outra questão que está dentro do cunho dos obrigatórios e básicos é você olhar para as suas relações. Você tem estimulado nas pessoas do seu convívio, você tem desenvolvido que elas te vejam com respeito? Você tem se respeitado? E aí esse é um tema até que eu fico aqui olhando como colocar ele para você. Você precisa ser a prioridade na sua vida. Sabe aquela pessoa que você ama? Sim, tem pessoas na minha vida que eu amo. Hoje, por exemplo, eu estou cuidadora da minha mãe, que é uma idosa, e talvez você também esteja nessa situação. Você se olha assim, poxa, essa pessoa depende de mim. Ok, e se você não se colocar como prioridade, você não vai dar para essa pessoa a atenção, o carinho, o cuidado que ela depende de você. Eu gosto muito da analogia com as máscaras do avião, né? Quando a gente faz uma viagem aérea, a aeromoça, comissário de bordo, sempre fala, num possível acidente, máscaras de oxigênio cairão.
Vista primeiro em você, para que depois você possa oferecer socorro ao outro. Isso está querendo me dizer, cuide-se primeiro de mim, cuide-se primeiro de você, porque se o seu ímpeto for cuidar do outro em primeiro lugar, você pode matar esse outro quando você antes morreu. Percebe? Então eu preciso me alimentar com oxigênio para que eu possa daí então oferecer oxigênio para o outro. Então, se pôr em primeiro lugar nessa realidade, em vários momentos vai ser tido como egoísmo, e eu te digo abertamente, não é. Isso é prova de amor para aqueles que você acredita que também te amam, para aqueles que você acredita que depende de você, que se inspiram em você, ok? Portanto, se põe em primeiro lugar, isso também se torna básico e obrigatório. O terceiro ponto que eu te convido a olhar é desmistificar o processo de envelhecimento. A própria medicina, hoje em dia, já desmistificou muito esse processo do envelhecimento com um adoecimento. As recomendações antigamente para quando se envelhecia era diminuir os esforços, repousar, era menos. E hoje não. Hoje a gente vê pessoas realizando grandes projetos, como eu citei, por exemplo, de uma maratona, aos 60. Isso requer um empenho, um desempenho físico, que antigamente não era visto. Então a gente precisa desmistificar a velhice com a doença, a gente precisa de desmistificar a menopausa, que antes a medicina via como um processo de fim, né, para a mulher. Não, é fim da etapa reprodutiva dela. Mas não é fim da minha fase produtiva na vida. Eu vejo grandes mulheres que me inspiram. Dentro do yoga eu tenho duas ícones que são inspiração para mim. Uma delas está com 83 anos e tem a prática regular de yoga, ensina outras pessoas. A outra foi uma das que eu me dispus a fazer uma especialização com ela sobre yoga hormonal, e ela também está com 78 anos, assim, também está avançada na idade, mas são pessoas que me inspiram. Então, desmistificar essa questão do envelhecimento é extremamente importante, e refletir se o caminho que eu estou trilhando agora, por isso eu insisto em ações que a gente possa implementar no nosso dia a dia. Sabe, não precisa ser grandes ações revolucionárias, mas aquelas que eu posso colocar hoje e que vai me fazer grande diferença lá na frente. Então, refletir sobre se o caminho que eu estou seguindo, ele vai contribuir para o meu processo de envelhecimento com qualidade. Porque a gente não está falando de longevidade, a gente não está falando de estender os nossos anos de vida aqui na Terra a camadas. A gente está falando de estender os nossos anos de vida aqui na Terra fazendo excursões pelo mundo, não é isso? Isso me atrai muito, muito, muito. E aí o quarto ponto que eu trago para a gente refletir é essa questão da autopreservação. Eu falei no item anterior sobre essas opções autodestrutivas que a gente faz. E aqui nesse quarto ponto eu venho com esse tema específico da autopreservação. De novo, não se trata de longevidade, se trata de qualidade. Então aqui tem perguntas que são fundamentais que você se faça. Qual é o idoso que eu quero me tornar? Isso é importante você pensar. Você quer ser aquela pessoa que tem projetos? Você quer ser aquela pessoa que tem um compromisso com o seu acordar? Sabe, porque antigamente também o envelhecer era muito atrelado com essa questão da aposentadoria, e aí eu perco uma agenda. Sim, você pode até perder aquela agenda de trabalho que talvez vá ser muita contribuição para você, mas você pode começar a descobrir o que de verdade você quer fazer nessa vida, de forma produtiva, sabe?
e ter a sua agenda. Lembra que eu falei do projeto Dom Baile aos 70? Quanto eu vou pôr de aula de dança? Quanto eu vou pôr de exercício aeróbico por dia? Eu preciso ter a minha agenda. Isso é importante, sabe? Se perguntar qual é o idoso que eu quero ser. Exercitar a minha mente, porque esse processo, você vai ver, o climatério começa a te mostrar isso, e a menopausa te traz essa realidade. O cognitivo, ele também é afetado, não é só o nosso físico, a nossa mente também é afetada pelo processo da baixa de hormônio, da perda e do rejuvenescimento das nossas células. Então, exercitar a sua mente, o quanto você tem lido, sabe, palavras cruzadas, coisas que você pode pôr no seu dia a dia e que vai despertar o seu olhar, aprender uma coisa nova, minha gente. A tecnologia está aí e o YouTube ensina tudo. Por falar nisso, curte esse vídeo aqui, porque agora que eu estou aqui no YouTube, eu entendo a relevância do curtir, do se inscrever no canal, sabe? Inclusive, por falar em relevância, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre relevância. Aquilo são ações que de fato são importantes, e isso é importante para que eu saiba que esse conteúdo te agrada, que esse conteúdo está chegando até você e que está lidando com assuntos que te interessam, com assuntos que você tem aprendido a olhar sobre uma outra perspectiva ou tem se atentado para implementar ações que vão fazer diferença lá no longo prazo. Mas, enfim, nesse processo da autopreservação, nesse ponto da autopreservação, cabe também falar sobre a sua espiritualidade. E aqui eu estou dizendo sobre espiritualidade mesmo, não placa de igreja, independente da sua religião. Você tem cuidado da sua espiritualidade? Porque às vezes a gente se apresenta católico, evangélico, budista, enfim, independente da sua religião, a gente se apresenta por essa religião, mas a gente não tem cultivado isso no nosso dia a dia, a gente não tem alimentado essa espiritualidade. E se você não tem nenhuma religião, ainda assim te cabe olhar para o espiritual, sabe? Te cabe olhar para esse universo vasto. Basta a gente olhar para a natureza e ver o quanto ela é rica e abundante. E a gente tem um ser superior fazendo, cuidando disso, sabe? A gente não sabe fazer orelha, nariz, a gente não sabe produzir isso. Isso é obra do divino. A gente vem com um corpo perfeito, que funciona, e eu estou aqui falando com você e o processo de respiração está acontecendo. E todo o mecanismo do meu corpo está funcionando sem que eu tenha um comando mental para isso. Então, é uma máquina perfeita. Tem algo superior aí. E é importante você alimentar isso dentro de você. Analise seus interesses pelas coisas. Infelizmente, a depressão ela é surdina. Ela chega de forma muito sorrateira na nossa vida. E nesse período do climatério e da menopausa, ela chega para muitas de nós. Então, analise o seu interesse pela vida, analise seu interesse pelas coisas, sua disposição pela vida, pelas coisas, porque talvez tenha ali um processo de depressão iniciando e você vai buscar ajuda, você vai lançar mão de um profissional ou de um recurso que pode te auxiliar a não entrar por esse processo, que é um processo doloroso, cansativo e que vai te deixar sequelas. Busque ajuda, sabe? Aceite a ajuda que lhe é solicitada. Você não precisa dar conta de tudo. Eu sei. Teve uma fase da sua vida que você precisava dar conta de tudo, era um leão por dia. Calma, começa a baixar suas barreiras em relação a isso e começa a aceitar ajuda. Buscar ajuda não te faz menor, não te faz inferior.
Sabe, a terapia é algo que devia ser oferecido público, assim, oferecido de forma dentro da saúde pública de uma forma muito mais ampla, porque previne o nosso adoecimento. E às vezes a gente se nega a buscar ajuda dessa natureza por conta de preconceitos de que isso é para quem não está bem da cabeça. Sim, todos nós não estamos bem da cabeça em algum momento. Se você já se perdeu numa crise de ciúme, você não está bem em algum momento. Se você já se enfureceu com alguém e depois você olhou e falou: meu Deus, isso tudo foi por quê mesmo? Você não está bem também. Nós somos um sistema muito complexo, sabe? E é corpo, é emoção, é sentimento, é o mental, o espiritual. Isso tudo é um conjunto complexo de funcionar que lançar mão das ajudas disponíveis é honroso para com você mesmo e para com o seu processo. Entender que você não precisa dar conta de tudo é necessário, faz parte. O próximo ponto que eu quero te trazer é o quesito medo e respeito. O medo, ele não te prepara para nada. O medo evita que você cometa grandes erros. O medo evita que você tome um choque, porque é pelo medo de pôr o dedo na tomada que a gente não toma um grande choque. É pelo medo de pôr o dedo no fogo, a mão no fogo, que a gente evita uma queimadura. Então, o medo, ele evita que eu me machuque, mas ele não me leva a nada efetivamente. Eu respeito, sim. Quando você respeita uma graduação, você se move para buscar aquilo para a sua vida. Quando você respeita um determinado conhecimento, você se move para ir atrás daquele conhecimento. Quando eu tenho respeito sobre algo ou alguma coisa ou alguém, eu quero estar perto disso, eu quero acessar isso. Então, observa se você está vivendo com medo do envelhecimento ou com respeito por esse processo. E eu sei, o desconhecido dá medo, principalmente depois que a gente passa ali da infância, o desconhecido coloca muito medo. Nosso próprio sistema de educação, né, faz, inclusive, não converse com desconhecidos. Então, desconhecido nos amedronta. Mas a gente já viveu o processo do desconhecido com curiosidade, com sede, para saber o que é que vem depois. E se a gente já viveu isso na infância, é possível a gente resgatar essa energia, sabe? E olhar para isso. Lá atrás, nesse vídeo, eu comemorei o envelhecimento. Meu Deus, ou eu comemoro o envelhecimento, ou eu desejo a morte precoce. E a morte não é um bom caminho. Quer dizer, não é a nossa escolha. A gente quer desfrutar da vida, então desfrutar da vida é envelhecer. E envelhecer é um processo desconhecido, mas se você se perder no medo disso, você não vai conseguir avançar para a qualidade que você deseja. Então, respeita que esse é um processo, que essa é a fase que se apresenta para você, porque aí com respeito você consegue olhar para aquilo e falar, opa, eu quero para mim também. E aí o próximo ponto que eu te trago é não chore o leite derramado. Estou atrasada sobre a qualidade de vida. Tem um monte de coisinhas que eu já devia estar fazendo e não fiz. Não chore o leite derramado. Está atrasada, ótimo. Reconhece isso, mas não se lastima. Observe o que você pode implementar hoje para que daqui para frente você tenha essas ações diárias que vão te levando. Olha, o envelhecimento é como se eu te convidasse para uma grande viagem. Se eu te digo daqui 5, 10, eu não sei com que idade você está hoje, mas olha, a gente vai fazer uma viagem para Dubai. E Dubai tem os seus encantos e tem os desertos. É uma grande viagem. Você começaria a se preparar para isso, sim ou sim?
você começaria a pensar na mala que você vai fazer. Você começaria a se perguntar o que tem lá para fazer, como é a vida no deserto, o que a cidade vai te oferecer, para você conseguir saber que roupa levar, o que você vai se deparar. E aí, o processo do envelhecimento, ele é uma grande viagem. Ele é uma nova fase na nossa vida e talvez você já esteja nessa fase, você está entendendo bem o que eu estou falando aqui. É uma viagem. A gente precisa se preparar para ela, mas se eu não fiz isso ontem, eu posso começar a fazer isso hoje. Me arrepender porque eu não comecei aos 35 não vai adiantar. Mas começar hoje a olhar o que eu posso fazer, sim, isso vai adiantar, porque a jornada a gente deseja que ela seja longa, que a gente esteja entrando para o segundo tempo e que nesse segundo tempo desse jogo tenha prorrogação, pênalti e tudo que a gente tiver direito, não é isso? Mas com qualidade de vida. Então, não adianta se lastimar pelo que você não fez. O sétimo ponto que eu quero te trazer é assim, as articulações elas vão endurecer. Automaticamente o seu coração precisa amolecer. Então, as articulações endurecem e o nosso coração amolece. Como assim, Tere, meu coração amolece? Seja mais gentil com você. Seja mais gentil com o seu processo. Começa a diminuir a sua autoexigência, inclusive com a sua aparência. As rugas são bem-vindas, elas fazem parte, elas contam a nossa história. Se você não tem o mesmo vício da moça de 20 anos, mas você tem a experiência, você tem todo o seu histórico de vida como material para autoanálise. Então, reconheça o que você tem. Não chore pelo que você já teve, porque você já teve e coube desfrutar lá. Agora você tem essa vida nesse momento. Desfruta dela nesse momento. Olha para isso com prazer, com satisfação. Seja amável. Em primeiro lugar, com você. Se tratando com generosidade, se tratando com autorrespeito, olhando para as suas questões e não abrindo mão de perceber o que é que tem além disso. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo as atitudes automáticas que a gente tem, elas têm por trás um desejo não atendido antes de tudo por mim mesma. Tu começa a olhar para isso, começa a atender os seus desejos, começa a criar um projeto que te empolgue. Hoje eu não tenho, teria nada aqui. Ótimo, olha para isso e se pergunta o que é que você gostava lá atrás e que você abriu mão, o que você deixou de fazer. Talvez seja a dança. A dança traz disposição, vitalidade. A música, ela existe inclusive a musicoterapia. A música mexe com o nosso sistema. De fato, quando você ouve uma música autoastral, você também se sente mais disposta, mais animada, mais energizada. Então, a dança tem esse componente. Começa a olhar para isso e se tratar com esse cuidado. Tratar a sua alimentação como algo super importante. Tratar a necessidade do exercício físico como algo que sim ou sim eu preciso implementar na minha vida, eu escolho isso para mim. Começa a olhar para os seus check-ups regulares como puxa, isso é autocuidado. Eu não posso abrir mão desse quesito, desse ponto que é importante. Se eu não fizer isso por mim, não tem quem possa fazer isso no meu processo, não tem quem possa fazer isso por mim. E a gente sabe o que precisa ser feito, né? Não tem nada que eu disse aqui nesse vídeo que seja inusitado para você, assim, inédito. É o óbvio, mas é o óbvio que a gente não cuida, que a gente não se atenta, que a gente não olha. E aí depois
chega o momento em que você se depara com o dia da viagem, sabe? Que você se depara com o climatério anunciando a sua menopausa. Poxa, vai acontecer, curte isso, deseje isso para a sua vida e se prepare para isso na sua vida, assim como você se prepara para a sua formatura quando você entra no prezinho, você se prepara para a sua formatura, sabe? Naquela época não é você que se prepara, são os adultos responsáveis por você que se prepara para a formatura. Mas quando a gente vai avançando na nossa vida, a gente se prepara para os acontecimentos desejados, deseje o envelhecimento e se prepare para ele, porque ele vai chegar, não deixe que ele chegue e te pegue com as calças curtas, ok? Bom, eu costumo ver muito isso em atendimento, pessoas que não olharam para esses óbvios, para esse conjunto de coisas que a gente está vendo um dia aqui, um dia ali, que a gente não se atenta para eles, e que aí, poxa, e agora? Então, meu objetivo com esse vídeo é alertar mais mulheres, é mostrar que, olha, eu estou trilhando em mim um processo de envelhecimento que busca qualidade, que busca desfrutar da vida, que busca celebrar o envelhecimento acontecendo. Vem junto, vamos olhar para o que a gente pode implementar e lembra, sem aquela megalomania de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Escolhe o que você pode pôr em prática hoje, qual é, porque parece pequena a ação que você vai pôr em prática hoje, mas ela é efetiva, ela vai promover a mudança necessária lá na frente. Então esteja atenta para isso. Se esse vídeo fez sentido para você? Comenta aqui embaixo, me conta quais são os hábitos que você deseja tirar, quais são as ações, as opções autodestrutivas que você já fez e que você abriu mão por entender que isso era um processo autodestrutivo. Comenta aqui se você já consegue celebrar a opção do envelhecimento na sua vida. Eu vou amar saber mais sobre você. E uma outra opção, um outro pedido que eu te faço é compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Eu desejo de coração poder contribuir com mais pessoas. E se esse conteúdo contribuiu contigo, você pode contribuir com outras mulheres compartilhando esse vídeo para elas. Então, fica o meu pedido para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, bonita! Tchau, tchau!